Percebem como é profundo isso? Aquilo que eu tomo, eu consigo entregar. Então, se eu não tenho meus pais em mim, se eu tenho raiva da minha mãe, se eu tenho mágoa do meu pai, como eu vou entregar para uma pessoa uma compreensão sobre a mãe, sobre o pai, se eu não tenho isso em mim? Vejam como é interessante, né? Eu volto de novo, eu estava falando no começo sobre o nosso curso agora de supervisão. Eu vou trabalhar muito a postura do ajudante e do constelador. E aí, isso é básico. Uma pessoa, para trabalhar com outra pessoa, para ajudar outra pessoa, ela precisa primeiro ter nela aquilo que ela pode oferecer para outra pessoa. Culpa e inocência nos relacionamentos. Eu vou parar um pouquinho aqui para voltar aqui para o Odair e para a pergunta. Então, eu penso que essa expectativa de que a outra pessoa seja diferente, Odair, possa ser um pano de fundo para as frustrações dos casais. Mas tem uma outra coisa interessante. E você, que já é casado há muito tempo, assim como eu, assim como outras pessoas que estão aqui, a gente sabe que, às vezes, alguns casamentos permanecem, que a gente conhece esses casos, mesmo que as pessoas não estejam felizes. Conhecem isso também, gente? Então, vocês vem um cliente para vocês, ou vocês ouvem falar, como pode aquela pessoa estar casado 20 anos, está casado 30 anos, que horror, é um relacionamento horrível, é um relacionamento abusivo, é um relacionamento sem respeito, como que essa pessoa aguenta? Há um equilíbrio. De algum jeito, essas pessoas estão em equilíbrio. E nós vamos ver daqui a pouquinho como pode acontecer esse equilíbrio, não só no positivo, como também no negativo. Porque a gente pensa assim, que legal, né? É dar, né? Que bonito, é dar e receber. Nossa, que relação maravilhosa. Mas não é só dar e receber aquilo que é bom. Porque nós constantemente, neste equilíbrio, nessa relação de equilíbrio constante, também recebemos coisas que não são boas. E aí, como que a gente faz? Quem sabe essa seja uma boa pergunta, para daqui a pouco a gente poder responder. Odair, você tem mais alguma coisa para colocar? Eu tenho uma pergunta interessante que uma pessoa fez ontem para mim, mas vou passar para você primeiro. Ativa teu som. Ativa teu som primeiro. Ainda não. Tem que ativar o teu som. Ligar o teu microfone. Aí, ótimo. É da idade, né? É que às vezes as pessoas entram nos relacionamentos, né, Marilise, já pensando em mudar o parceiro, né? E eu digo que esse é um relacionamento que já começa separado, né? E as pessoas, nós devemos estar por inteiros nos relacionamentos. E estar por inteiro e assumir por inteiro o nosso parceiro, do jeito que ele é. Não sei se você concorda com isso. Concordo e vou dizer uma coisa que todo mundo também vai concordar. Como é difícil, não é? Então, quando a gente critica, né, porque nós somos 50% pai, 50% mãe. E quando a gente critica a sogra, por exemplo, né, nós estamos criticando a nossa parceira, ela é 50% a sogra.
Eu acho que o relacionamento flui quando não tem julgamento e quando a gente está por inteiro no relacionamento e toma, no caso, a esposa, o marido toma por inteiro como ela é, com o que ela trouxe dessa família. Até o Bert fala, né? A gente deve se alegrar com a família do parceiro, sem julgamento, sem críticas. E muita compreensão, né? E também, né, Marilis, tomar é acolher, né? Não é, às vezes as pessoas falam, não, eu aceito minha sogra, meu sogro, mas aceitar não é acolher, né? Aceitar eu acho que é um pouco, como é que eu diria? Tem soberba, né? Ah, tudo bem, ele tem defeitos, tem qualidades, tem virtudes, mas tem muitos defeitos, mas eu aceito. E isso não é tomar. Nossos pais, nossos avós tiveram muitas dificuldades na vida também. E nós devemos tomá-los do jeito que eles são. Eu acho que é isso, Marilis. Acho que esse teu telefone está mudo agora. Obrigada. Aí. Eu vejo quanto isso te toca, o quanto você fala com bastante profundidade. Então, devemos ser gratos, sim, à família do nosso parceiro, porque se não fosse essa família, não seria o parceiro. E tem uma coisa mais ainda, vou um pouquinho mais a fundo, né? Nós sempre escolhemos nossos parceiros. Como essa pessoa para quem eu respondi ontem, né? Então, por que motivo você está dentro desse relacionamento até agora? A pessoa escolhe. E aí, que conclusão que essa pessoa de repente percebe? Que ela também não está pronta para casar. Então, ela escolhe uma pessoa que não está pronta para casar. Então, está tudo certo. Internamente, a pessoa escolhe aquela pessoa certa para o momento que ela está vivendo e para o aprendizado que ela precisa. Muitas vezes eu vi em constelações com o Bert Hellinger, com a Sophie, quando colocava um parceiro dentro da constelação, o que acontecia é que aquela constelação, aquilo se organizava. E eu escutei deles algumas vezes, o parceiro entra na sua vida para mostrar algo para você do teu sistema e para te ajudar a colocar em ordem algo do teu sistema familiar. Nada é por acaso. Então, enquanto vocês colocam suas perguntas aí no chat, eu vou um pouquinho mais adiante, compartilhando com vocês aqui, adiante do que eu coloquei. Quando eu mostrei aqui para vocês sobre culpa e inocência nos relacionamentos. Agora que falamos um pouquinho sobre dar e tomar, observem como entra essa questão de culpa e inocência. Cada vez que eu recebo algo, eu me sinto em dívida. Eu me sinto necessitando devolver. Isso é natural, isso é do ser humano. E me torna pesado, me torna culpado se eu não devolver. É uma necessidade que eu tenho de entregar de volta algo que eu recebi, mesmo que não seja a mesma coisa, mas tem um valor. Tem que ter uma retribuição naquilo que eu recebo. Quando eu devolvo, eu fico inocente. Então, eu me sinto igual. Então, eu me sinto em paz, eu me sinto em ordem. Eu não estou mais em dívida.
Vejam como isso é forte, como isso é interessante. Como eu estava dizendo para vocês que as relações humanas começam com esse dar e tomar, e eu coloquei primeiro o tomar, lembrem disso, primeiro eu preciso receber algo para poder entregar, e assim também começam nossas experiências de culpa e inocência, porque quem dá se sente no direito de reivindicar algo, e quem toma se sente obrigado a devolver. E até é bem interessante que é só na nossa língua portuguesa que existe essa palavra. Quando eu recebo algo, eu digo obrigado. Nenhuma outra língua tem esta conotação, esta tradução. É como se eu digo, eu recebi de você, obrigado, estou obrigado a te devolver alguma coisa em troca. Vamos ver o que eu coloquei aqui. A respeito do equilíbrio, não somente no positivo, mas também no negativo. E o curioso é que ambos os lados esperam por isso. Eu vou interromper de novo o compartilhamento para contar para vocês. Eu falei que tinha um caso para comentar com vocês, antes de responder as perguntas que vocês devem estar colocando por aqui, mas vejam que interessante. Como é que fica aquela pessoa que não quer receber nada? Sintam isso em vocês. Como fica aquela pessoa que dá o bom samaritano, dá tudo, oferece tudo, mas não preciso de nada. Quando alguém diz, eu quero te devolver, não, eu não preciso. Como fica esta pessoa? Como é que vocês sentem uma pessoa que se coloca dessa forma? Que pode parecer, aparentemente, esse bom samaritano, essa pessoa tão bondosa, parece ser uma pessoa de um imenso coração, muito altruísta, muito boa, né? Porém, exatamente, alguém já colocou aqui, arrogante, fica maior do que os outros. Quando eu digo para alguém, não preciso que você me devolva nada, eu estou dizendo para essa pessoa, eu tenho muito mais do que você. Não, você é pequeno, o que você vai me entregar é pouco, eu tenho muito mais. Então, se coloca numa posição acima. Por isso é tão importante a gente também saber receber, saber dar, saber cobrar o nosso trabalho, o que fazemos e aquilo que entregamos, e saber receber com alegria o que o outro dá. Há uns dias atrás eu atendi uma pessoa, eu não sei se ela está por aqui também, essa pessoa eu atendi por telefone, porque eu não tinha mais horário para fazer constelação, mas era um caso bastante urgente, que não podia esperar, e eu falei, eu vou te atender mesmo assim por telefone. Foi rápido, uma questão de meia hora, nós conversamos, eu passei para ela algumas coisas, e no final ela disse assim, agora eu vou conversar com o Valfredo para acertar com ele o teu tempo, o que você trabalhou para mim. E eu falei, não precisa. Não precisa porque eu fiz isso agora porque eu achei que era um momento importante. Mas ela insistiu. Ela disse, não, eu preciso te remunerar porque você entregou o teu trabalho para mim. Eu vou conversar com ele. E nessa hora eu percebi, eu não posso agir dessa forma, como se isso não tivesse importância, como se eu não pudesse receber dela. Então eu falei assim, ok, eu vou aproveitar o que eu falei para você e vou transformar isso num exercício que eu vou colocar à venda lá no site. Pode ser assim? Ela falou, pode. Então, estávamos equilibradas de alguma forma. E aí eu quero trazer para vocês uma pergunta que uma pessoa que é aluna de constelação, que eu vejo que tem até pessoas aqui que são alunos que devem ser colegas, e talvez essa pessoa até esteja aqui, essa pessoa mandou um recado para mim uns dias atrás e disse assim, como eu faço com uma pessoa
que não quer receber pelo serviço. E aí eu falei para ela dessa necessidade de equilibrada, necessidade de ficar equiparado, e aí ela explicou melhor. Ela disse, é o rapaz que lava o carro para mim. Ele faz o serviço, quando eu vou perguntar quanto é, ele não diz preço e nunca me cobra. Aí eu falei para ela assim, e qual é o compromisso que ele tem então com o trabalho? Se o teu carro riscar, se manchar o estofamento, se o teu carro for roubado durante o tempo que ele está lá, ele não tem compromisso nenhum. Então, vocês percebem como fica também essa responsabilidade, como é necessário que você tenha um valor para aquilo que você faz, porque assim também você se coloca responsável. Enfim, vamos ver. Se temos perguntas, não, vamos adiante. Odair, como é que estamos com a turma? Tem alguma pergunta? Ativa teu som. Nenhuma pergunta, Marilis. Ah, tem uma pessoa aqui, o Marcos Alexandre. Pode perguntar. Ativa teu som, Marcos. Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu estava numa aula de cabala agora, e até entrei um pouquinho mais tarde por causa disso. E uma pessoa perguntou para o professor assim, como eu posso impor limites nos relacionamentos? E eu pensei na hora, né? E ela falou assim, porque as pessoas que se relacionam precisam impor limites. Como eu posso impor limites? Primeira coisa que eu pensei, não precisa. Né? Talvez ela precise, mas não é necessário impor limites. Né? E ela só respondeu uma coisa que eu achei bem interessante, que ele falou assim, os relacionamentos são uma escolha. Como você disse também, né? E ele disse, por exemplo, se você adora tocar violão e cantar, e o teu marido te proíbe de fazer isso, aí é a tua escolha se você deve ficar no relacionamento ou não, desse jeito, né? Mas eu queria saber um pouquinho mais do que a constelação, do que você pode falar da tua experiência, dessa palavra limites, que eu acho uma palavra importante, assim, que ela, pelo que eu entendi, ela é um pouco agressiva, tem que impor limites, não é bem assim, né? Mas, realmente, o que eu gosto, o que eu não gosto, como negociar, né? Por exemplo, se ele não quer que eu toque violão nem cante, mas eu gosto de tocar violão e cantar, como é que eu posso negociar isso? Como é que eu posso ceder? Como fica o equilíbrio nesse tipo de relacionamento, assim? Boa pergunta. Boa pergunta. Bem, um relacionamento de casal, né? Um relacionamento entre parceiros, tem normas. Tem regras e normas criadas por este casal, que são únicas, que não servem para outros. E estes são os limites, digamos assim, deste relacionamento. Agora vamos olhar isso nesse contexto do equilíbrio entre dar e receber. Se uma pessoa, se o parceiro não permite que a pessoa faça algo que não é destrutivo, que não é danoso, que não causa problemas no relacionamento, como é que essa pessoa devolve? Percebam isso. De alguma forma, essa pessoa devolve. Então, este casal pode ficar junto? Pode, claro. Você colocou essa opção. A pessoa decide se fica no relacionamento ou não por conta disso. Mas o casal também pode encontrar o seu equilíbrio, que às vezes, gente, não é falado. Muitas vezes Mas não. não é falado, exato. Mas como eu coloquei há pouco aqui na lâmina, que dizia mais ou menos assim, ambos sabem que isso é necessário e ambos esperam por isso, mesmo quando o equilíbrio é no lado negativo. Então, vamos dizer assim, a pessoa gosta muito de tocar violão e cantar, e o parceiro, por um motivo qualquer, bobo, não gosta de som, está proibido aqui em casa.
naturalmente, que para eles ficarem juntos, a outra pessoa vai colocar uma imposição também. Aqui eu não gosto que assista televisão, eu não gosto que faça isso. Então, não tem nada errado com esse casal. Eles encontraram uma forma de convivência, mesmo que não seja uma forma saudável, porque ambos estão se tolhendo, mas é a forma desse casal. Agora, com relação aos limites, assim, o relacionamento vai ter os seus limites. E isso é combinado entre o casal, mesmo que não seja também colocado, né, verbalmente, mas é um combinado. O parceiro sabe exatamente que está fazendo algo que não é bom, mesmo que isso para um outro relacionamento seja bom, seja aceito, mas ele sabe, nós sabemos, todos nós temos relacionamento. A gente sabe. Você está pisando na bola, está fazendo uma coisa que não é legal. E aí o que acontece? Como estava ali na lâmina há pouco. Eu faço uma coisa que não é boa para o parceiro e eu sei que isso não é bom pelo nosso combinado, eu espero o equilíbrio de volta. E isto acontece. E, então, acontece assim. Eu gosto de dar esse exemplo, os meus alunos já conhecem, né? Mas tipo assim, um exemplo pessoal. Então, nós vamos sair de carro, o Valfredo abre a porta do carro para eu entrar. É uma gentileza. Eu retribuo a gentileza de alguma outra forma. Geralmente, né, eu limpo o óculos para ele, faço alguma coisa ali, ajeito alguma coisa. Então, é uma troca. É simples, né? Do outro lado, vamos pensar uma coisa assim. Eu faço alguma coisa ruim, né? Eu faço alguma coisa que não foi boa, né? Talvez o Valfredo esqueça de me dar um recado, de fazer alguma coisa boa para mim, ou de fazer algo que ele sabe que eu gosto. Então, assim, os parceiros sabem disso e esperam por isso. Outra coisa interessante, Marcos, que você falou, na questão do limite, tem esse limite do casal, que é um consenso entre o casal, mas tem também os meus limites internos. E isso daí já é da minha consciência pessoal, daquilo que eu considero como até aqui eu vou, até aqui é bom, é justo, é coerente, fora disso já não dá mais. Então, aí tem a ver com meus próprios limites, né? É um tema muito interessante, né? Vamos... Isso não é uma pergunta, é um seminário, ele falou, ele podia dar seminário inteiro. Exatamente, exatamente. Vamos ver se vocês têm mais alguma pergunta, coloquem aí no chat, que o Adair está dando uma atenção. Vamos ver se eu tenho, então, algo mais aqui para vocês. Vou compartilhar de novo com vocês, porque eu não lembro bem tudo que eu coloquei aqui, e aí também, para mim, é novidade. Ambos esperam por isso. Também o equilíbrio no lado negativo. Agora, ninguém perguntou, né? Quer dizer, vocês todos estão muito tranquilos com relação ao equilíbrio. Como é que eu faço? Se eu vivo com alguém, se eu tenho um parceiro, quero manter esse relacionamento, como é que eu faço para equilibrar no negativo? Porque, gente, olha só, a tendência é assim, fez uma coisa, vou pegar no lado negativo, fez uma coisa ruim para mim, eu vou te devolver pior. Então é aquele, não é olho por olho, é olho por olhão. Você fez mal para mim, você vai pagar. Geralmente é assim, não é? É assim que acontece. Mas se eu estou num relacionamento que eu quero preservar, eu vou fazer essa devolução um pouquinho menos, não mais do que veio para mim. Se eu recebo algo negativo e eu devolver com algo mais negativo ainda, eu deixo de novo em desequilíbrio para que a outra pessoa de novo compense aquele negativo. Então, eu faço
um pouquinho menos. O suficiente para que a pessoa perceba. Ok, tudo certo, daqui a gente parte de novo, passa uma régua e vamos em frente. Marisa, tem uma pergunta da Daniela, que é Sim. bastante interessante e Então vamos pertinente. lá. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, volto daqui a pouco. Pode falar, Odair. Ela menciona que teve uma amiga que foi traída 2 vezes. Tem uma amiga que foi traída 2 vezes. Sentiu que quer continuar no relacionamento, mas me pediu ajuda, porque não tira da cabeça a traição. Como sugerir um equilíbrio? Eu creio que a Daniela poderia entrar, né, Marilisa? É verdade. É verdade. Uma boa sugestão, Odair. Gostei. Vamos escutar a Daniela. Quem sabe a gente entende um pouquinho melhor a situação. Cadê a Daniela? Se Oi, manifesta. Marilise. Eu tô Ah, aqui. tá Não aí. sei se consegue me ver. Tá Sim, certo? consigo. Aham. Uhum. Pois Então, não. ela foi traída pela segunda vez. Ela tá muito nervosa, desnorteada. Ela falou: eu amo ele. A gente conversou, né? Eu e ele, a gente quer tentar realmente essa relação. Só que eu não consigo tirar da minha cabeça essa segunda traição que foi muito forte. E, e ela também fala que algumas coisas que aconteceram que estão pesando também, além da traição, é a perseguição que muitas vezes ele faz, que ela reclama, de colocar rastreador no carro, falar algumas palavras para ela que deixa ela mal. Ok. Eu falei que a escolha dela. Já é suficiente, Daniela. Isso. Então, eu só vou te fazer uma pergunta. Você vai fazer o curso de supervisão conosco no fim de semana? Tô já, Tá? sim. Ótimo. Então, nós vamos aprofundar bem isso. Mas eu já vou te dizer uma coisa. Muito cuidado. Muito cuidado. Quando você entra numa relação terapêutica com um casal, é preciso cuidar muito, porque você de novo está fazendo um triângulo. Percebe? Então, se você se alia com ela, contra ele, não tem uma solução. Não tem. Seria salvadora, né? Que é o que ela talvez seria. Ela vítima e eu salvadora. Exato. Não tem possibilidade de ajuda. E talvez seja isso que ela esteja buscando. Então, você tem que ficar muito ligada, muito atenta. Qual é a minha sugestão para você? Quando ela conta isso tudo para você, quem é que você coloca no teu coração? Eu consigo olhar, eu olho a família dela, eu cheguei a olhar o pai, a mãe, eu fiz então, todo esse caminho, né? Justamente para ficar mais distante, mas é muito difícil. Sim, sim. Então já vou te dar uma receitinha. E mesmo quem não vai no curso, agora fim de semana já vai ter uma dica aqui. Mas lá a gente vai aprofundar, né? Sim. Uma receitinha. Quem você coloca no coração? O homem, o marido. Assim ela consegue enxergar através de você, da tua postura. Bem, aí uma outra questão é assim. Por que motivo ela vem pedir ajuda? Se ela se coloca como vítima, assim como coitada, né, nós já vimos, sem chance de ajudar. Só dá para ajudar essa pessoa se ela começar a olhar a sua própria responsabilidade. Traições não acontecem num relacionamento saudável. Então, primeiro ponto, este relacionamento não está bem. Uma pessoa só olha para outro se o parceiro está olhando para um outro lado.
e não sabemos qual é a questão dela, mas talvez se você puder constelar, se ela se colocar disponível para isso, e chegar no ponto que ela vai pedir uma ajuda, então eu quero olhar para mim. Aí talvez numa constelação apareça para onde ela olha. Provavelmente ela não olha para o marido. Esse é um ponto. Uma outra questão que você trouxe um pouquinho aqui é relacionamento abusivo. Isso. Geralmente, aí essa pessoa já tem algo no seu próprio sistema que ela precisa olhar, que ela está repetindo. Então, tem uma porção de coisas aí para você ver, Daniela. O pai dela traía a mãe e quando criança levava ela num bordel. E, né, para ver isso. Então, ela já tem isso também no sistema. Curando essa parte, que é a parte do sistema, talvez ela possa olhar diferente para esse marido ou sair dessa relação. Mas isso é um caminho, né? Mas aqui já ficaram algumas dicas para você poder trabalhar com o assunto. E o marido, como é adicto, também tem a questão dele ter uma questão com o pai, pode ser também, né? Em toda essa relação. Bem, se ela te buscou ajuda, eu vejo que ela que precisa trabalhar a responsabilidade dela. Tá. E aí, não, assim, eu colocaria o marido no meu coração. Ele, o agressor, o ruim, o mal. Então, quando ela olha para mim, ela também olha para ele. Sem nenhum julgamento. Fora isso, eu não trabalharia com o marido. Trabalho com ela, porque ela está pedindo ajuda. Aí, olhando e curando as coisas dela, né? Quem sabe ela pode mudar. Tem uma outra coisa interessante, uma nuance aqui na traição, que talvez vocês também queiram fazer alguma pergunta, que é mais ou menos assim. A pessoa o parceiro que não consegue olhar para o outro parceiro, provoca a traição. E provoca que este parceiro vá embora. Internamente, o que a pessoa quer é que aquele parceiro vá embora. Ok. É bem profundo tudo isso para a gente trabalhar, né? Somos, né, seres humanos com tantas coisas. Pois não, Odair, temos mais alguma questão? Temos sim da Marcela Costa. Existe alguma dinâmica comum quando a pessoa não consegue nem iniciar uma relação? Pode ter relação com os irmãos não nascidos antes de mim? Marcela, quer vir aqui dizer um pouquinho, contar a sua pergunta? Quem sabe a gente possa entender você um pouquinho melhor. Cadê a Marcela? Ah, já achei. Que bom. Ativa teu som. Boa noite, Marilise. Boa noite. Então, eu estou fazendo uma pergunta sobre mim mesma, tá? Faz 6 anos que eu não me relaciono com ninguém. Não namoro. E eu tenho 2 irmãos não nascidos antes de mim. Eu tenho minha irmã, que é filha da minha mãe, com uma outra pessoa. Depois meu pai e minha mãe casaram. E eu sou 2... Ela tentou engravidar antes e não, as crianças não nasceram. E eu sou a primeira do casal. E o meu pai tem uma filha também de um relacionamento extraconjugal. Então, queria saber se pode ter alguma relação. E você está bastante coisa. E você está dando um monte de voltas e um monte de desculpas que você mesma sabe que não tem nada a ver com isso. Marcela, não tem nada a ver. Tem a ver com você, com as tuas escolhas. Talvez sim, com o teu sistema. É possível, claro, se você olhar para isso, para as pessoas que vieram antes no teu sistema familiar, para as pessoas que sofreram nos relacionamentos, que não deu certo. Você já fez alguma constelação sobre isso?
Já fiz há bastante tempo. Se eu te falar que eu não lembro o que... Sim, não tem problema. A tua alma lembra, a tua alma sabe. E mesmo que se passou muito tempo, algo já foi se processando na constelação que, eventualmente, né, que você fez naquela época. Assim, Marcela, tem bastante exercícios que você pode fazer para observar para quem você olha. E se você quiser, pode mandar um recado para mim no WhatsApp, eu posso mandar algumas coisas para você. Mas acredito que uma constelação seria bem interessante, porque você está fugindo da questão. E esse é o ponto. Não tem nada errado em não se relacionar. Você pode passar a sua vida toda assim, solteira, se você estiver feliz, tá bom, tá ótimo. E não tem nada errado, você não precisa ter alguém. Mas se você tem vontade de entrar num relacionamento e isso é difícil para você, precisa olhar o que está por trás disso. E isso tudo que você colocou, pode jogar fora. Tá Nada bom. a ver. Beijo para você. Muita gratidão. Ok. Eu vou compartilhar a tela com vocês mais um pouquinho. E para a gente ir mais um pouquinho adiante aqui. Então, eu coloquei aqui assim. Na relação de casal também é necessário que haja um equilíbrio no negativo, já falamos sobre isso. Quando alguém sempre perdoa o mal que é feito, coloca a relação em risco. E, no fundo, sem se dar conta, essa pessoa deseja que o outro vá embora, se livrar do outro. Gente, isso é inconsciente. Lembrem daquelas pessoas tão boazinhas que perdoam tudo. Essas pessoas estão num relacionamento desequilibrado e que provavelmente não dura. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre o nosso trabalho que vai começar agora, vai ser dia 7. Do dia 7 até o dia 18, nós vamos ter algumas aulas. E quem quiser saber mais sobre isso, pode falar com a Fernanda, ou manda um recadinho aqui no chat, ou manda um recadinho para mim. Muito bem. Temos mais alguma pergunta, Odair? Não, não tem pergunta não, Marinês. Nossa, então tá todo mundo muito afiado nesse tema. Que maravilha! Todo mundo super equilibrado nas suas relações. Vocês não fizeram nenhuma pergunta sobre como é o equilíbrio entre pais e filhos, veio só sobre os parceiros, né? Entre os irmãos. A Ângela levantou a mãozinha? Isso, Ângela. Pode contar, pode falar. Me veio uma questão assim agora sobre no relacionamento, quando um dos parceiros inconscientemente se exclui do sistema. Como que fica essa relação? Ele se exclui inconscientemente do sistema. Da família da mulher, por exemplo. Tá bom. Fala um pouquinho mais, eu quero entender. Se trata, assim, de um relacionamento entre homem e mulher, o pai e a mãe. Sim, sim, sim. E o marido está se sentindo excluído da ele família? próprio, ele se sente excluído. Ele não é excluído, mas ele se sente excluído. E a relação daí fica bem difícil. Sim. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu já percebo do que se trata. Mas, assim, Ângela, você diz que ele se sente excluído da relação entre a esposa e os filhos? Sim. Uhum. Ok. A mulher traz ele de volta. Me pareceu ter alguma relação também com o sistema dos pais. Ângela, eu vou falar bem sério, e vocês aqui todos sabem que eu falo sempre
muito séria, eu falo a verdade, né? Aquilo que é, né? Que às vezes pode parecer um pouco duro. Quando a gente começa um novo relacionamento, a gente sai daquele relacionamento, primeiro, de pai e mãe. A gente cria uma nova família. E esta família tem precedência. O que acontece nesta família, como vou dizer assim, tem a história, claro, da família de onde eu vim, mas é nesta família que eu posso consertar o problema. O problema que surgir, eu conserto aqui, nessa família. Eu resolvo aqui, nessa família. Nesse caso que você falou, quem traz o homem de volta para pai, mãe e filhos, nesta família, nessa relação, nessa família, nesse casal, é a mulher. Porque muito provavelmente foi a mulher que excluiu ele. E aí você vai me dizer que não, a mulher não fez nada. Inconscientemente. Esse casal tem filhos? Sim, sim. Quantos? 2. 2. Ok. Vou pedir agora para você visualizar. Fecha teus olhos um pouquinho e você visualiza. E quem quiser, olha junto, de olhos fechados, abertos, como quiser. E olhe essa família, essas 4 pessoas, o homem, a mulher e os 2 filhos. E você me diz, Ângela, para onde olham os filhos, cada um dos filhos? Talvez cada um olhe para um lado. Para onde os filhos olham? Para quem? Para que direção? Sinta, é uma sensação. Para onde eles olham? Para quem? Eles olham para frente. Ok. Para onde a mulher olha? Para frente também. Para Mas onde ele olha para fora. o homem olha para fora. Uhum. A mulher olha para frente e os filhos olham para frente. É assim? Isso. Ok. Faça nessa imagem um pequeno movimento. Faça com que esta mulher lentamente se vire para onde o homem está e a mulher olhe para ele, mesmo que ele está de costas. Faça com que ela se vire devagarinho e olhe para ele. E observe o que muda em cada uma das pessoas. Os filhos olham para os 2. Sim. E o homem tem algum movimento? Não, não teve. Ok. Agora, eu vou ainda mais um minuto com você. Faça com que a mulher olhe lentamente para os filhos e depois, mais uma vez, lentamente olhe para o marido. E veja se muda alguma coisa. Não. Ok, tudo bem.
Pode ser, nisso que você visualizou, Ângela, que essa pessoa, esse homem, deseja morrer. Talvez, se a mulher puder fazer uma constelação, pode ser interessante. Para saber o que ela pode fazer, até onde ela pode ir. Tá bom? Você entendeu, né? Uhum. Obrigada. Ok. Muito bem. Gente, nós já estamos até chegando no nosso horário, mas, Odair, temos ainda alguma coisa para a gente responder? Temos, mas a Mariana, qual o impacto dos filhos de pais separados e a inclusão de novos personagens no circuito familiar dos filhos, madrasta, padrasto, enteados? Sim, sim, sim. Que bonito. Isso já vamos... Aí já é o tema das famílias, né? E Isso. muito bem. Já tivemos até aula sobre isso, né, Odair? De como se formam as famílias. Hoje em dia, essas famílias estão diferentes. Mas vou responder para a Mariana aqui, sem me alongar muito. Como ficam os filhos dos pais separados? Se houver respeito na relação, se os pais se respeitarem, os filhos ficam muito bem. Se os pais não tiverem respeito um pelo outro, os filhos ficam partidos ao meio. E a melhor pessoa para cuidar dos filhos é aquele que respeita o parceiro. Então, eu estou te respondendo muito brevemente. Como ficam as novas pessoas que entram? São as pessoas que entraram depois. Muito basicamente, Mariana, e para todos, né? Então, tem um homem e uma mulher, e eles têm filhos, e aí eles se separam, e esse homem casa com outra mulher, e a mulher casa com outro homem, mas nos filhos eles continuam unidos. Essa é uma frase que você pode dizer para os seus filhos, que vocês podem falar sempre que vocês se depararem com casos de pais separados. Nos filhos, os pais não se separam nunca. Nos filhos, os pais permanecem unidos. E uma frase muito benéfica que um pai pode dizer para um filho, por exemplo, é assim: filho, eu estou me separando da sua mãe. Nós não conseguimos mais ficar juntos. Nosso casamento não dá mais certo. Nossa relação não está mais saudável, não está boa. Nós vamos nos separar. Porém, em você, nós permanecemos juntos. Em você, meu filho, nós nunca nos separamos. Essa é a verdade. O novo parceiro que chega é o segundo, é o terceiro. Então, para estes filhos, a madrasta é a mulher do papai. Pronto. A mamãe é a mamãe. É assim. Bem rápido, né? Eu normalmente não sou tão rápida de responder. Marilis, uma última pergunta, pode ser? Sim, claro, claro. Virgínia, como fica o relacionamento quando o casal não consegue ter filhos vivos? E quando um não quer adotar e o outro sim? Ok. Então, posso te responder, Virgínia, para você e para todos. Um relacionamento de casal, a base seria ter filhos. É o jeito como a gente consegue retribuir a vida que a gente recebeu, dando vida. Porém, nem todos os casais têm filhos. Nem todos querem ter filhos ou conseguem ter filhos. E isso não impede uma relação. Os filhos são
um fruto do casamento, mas os filhos não são o casamento. Observe isso. Um casal pode ficar juntos sem filhos, pode ficar juntos com os filhos adotados, pode ficar juntos do jeito como eles quiserem. É a relação de casal, independe de ter filhos. E filhos nunca salvam um casamento. E aí, a pergunta que você fez quanto a adotar. É preciso ter muito cuidado com isso. Se um dos dois não quer adotar, e o outro insistir, o casal vai se separar. Nós vimos isso inúmeras vezes nas constelações. Então, aquele que desejava muito ter um filho e insiste muito, vai ficar sozinho cuidando da criança. Porque, muito provavelmente, a outra pessoa não vai ficar. No começo desse seminário hoje, nós falamos um pouquinho, quando o Marcos fez a pergunta, quais são os limites num casal. E um casal decide esses limites, decide esses combinados, que são únicos, que são exclusivos deste casal. Nesses combinados está justamente a questão de ter ou não ter filhos. E quando um dos parceiros não pode ter fisicamente um parceiro estéril, o outro parceiro precisa deixar ele livre. E esse parceiro que é estéril precisa deixar também o seu parceiro livre. Isso significa, eu te respeito tanto que se você quiser, você pode ir embora e ter esse filho com outra pessoa, se é isso que você deseja, porque eu não posso te dar. É um profundo respeito pelo destino, que é um destino difícil de uma pessoa que deseja ser pai ou mãe e fisicamente não vai conseguir. Então, esse acordo entre os dois, se não tiver esse acordo desses limites do que esse casal pode ou não pode fazer, eles não conseguem continuar juntos, percebe? Porque daí já não é uma decisão juntos, já não é uma coisa que nós vamos fazer juntos. E então, naturalmente, eles já estão separados. Eu acredito que muito diálogo, muito respeito e a possibilidade de perceber o que é mais importante. Para esse casal, para esse parceiro que deseja muito ter um filho e que insiste na adoção, é uma reflexão. O que vale a pena? O que é mais importante? Adotar um filho ou continuar juntos? Falando em destino difícil, é um destino difícil para um casal chegar num ponto assim. Agora observem como isso pode trazer força para um casal. Como esse casal, com esse destino difícil para os dois, se eles estão de acordo, se eles estão juntos, observem a força desse casal. Quando eles passam por isso e eles tomam uma decisão juntos e eles decidem prosseguir juntos, eles estão mais fortes ou mais fracos do que antes? Estão bem mais fortes. Ok. Muito bem. A gente chegou no nosso tempo e eu pergunto para o Odair, que é o nosso moderador,
você vai dar a tua conclusão, falar um pouquinho, e se você quiser resumir alguma coisa ou algo que as pessoas perguntarem e você queira responder, fique à vontade. A pena que o tempo é curto, né, Marilice? Essa é a prosa para a noite inteira. E, assim como a mensagem, acho que tem que ter muita compreensão entre se tratando de relacionamento de casal, né? Eu estou casado há 45 anos, então, uma longa história, e eu costumo dizer assim, agora que a gente está um pouco mais vivido, né? A gente é muito amizade, é preponderante. E a gente é como ficar observando um pôr do sol, né? Admirando e sabendo que a gente está indo para esse final, mas em harmonia e completos, né? Isso é importante. Mas o tempo está curto. Eu acho que eu quero agradecer a você, muita gratidão pela oportunidade, a todos que participaram. E vamos estar juntos no sábado já, ainda online, né? Mas esperamos estar em breve estarmos de forma presencial. E temos muito a aprender contigo ainda. Muita gratidão, Marilice. Muito obrigada, Adair, pela companhia. Agora você imagina como é difícil organizar uma aula de 3 horas só. Mas esse curso, ele é único. É diferente de tudo que vocês já viram. Não é parecido com o que vocês já tiveram, nem online, nem presencial. Vai ser bem profundo e bem diferente. Que bom ter vocês conosco aqui. Muito obrigada pela participação. Se alguém ainda tem uma pergunta... Oi, Lenice, está vendo você? Que bom! Está em Orlando, que maravilha! Aí o nosso seminário fica internacional, viu? Ok. Muito obrigada pela participação de todos. E esse seminário vai ficar gravado. O Valfredo conseguiu gravar, ele vai para o YouTube depois. Se vocês têm alguma pergunta ainda, podem mandar para mim. Se vocês não têm meu contato pessoal, peçam para a Fernanda, que acho que vocês têm contato dela, para o Valfredo. Fiquem à vontade. Muito obrigada a todos. Obrigado, Odair, por ter aceito ser o moderador desse tema. Muito obrigada. Obrigado. Gratidão, Marilice. E eu vou pedir para o Valfredo para ele filmar aqui. E vocês podem abrir o seu som, e a gente pode dar um tchauzinho todo mundo junto? O que vocês acham? Abram o seu som. Oi, Cristiane! Ah, que lindo! A Márcia, Paulo Roberto, a Vivian, que lindo! Que legal ver vocês. Oi, Henrique! Que bom! Gente, vamos dar um tchau, então. Todo mundo pode falar. Tchau, Marilice. Obrigada. Tchau. Obrigado. Beijo, Fernanda. Ai, que bom! Michele! A Ivonete, a Márcia. Ai, Tchau, querida. Boa noite. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Boa noite, obrigada. tchau. Tchau. Obrigada, gratidão. Chega dessa merda. Chega.